Boa noite, meus irmãos. Muita paz, uma alegria imensa. A recíproca é verdadeira. Como disse Conceição, eu me sinto em casa, junto de amigos, queridos, dos dois lados da vida. E hoje uma alegria muito grande de falar sobre Jesus. Nós vamos compartilhar alguns slides para nós trazermos citações do Evangelho, da doutrina espírita, para que a gente possa caminhar sobre a grande mensagem libertadora que nos foi trazida por este que é governador planetário, que, como dizia João, já existia antes de nós, antes do nosso planeta, antes das gerações que sucederam no processo evolutivo na Terra. Então, é uma alegria muito grande falar de Jesus. Bom, inicialmente eu trouxe aquelas visões em que Joana traz em Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, que eram visões que se tem de Jesus. Primeiro, uma visão histórica. Historicamente, a gente tem referências muito pobres sobre Jesus. Sem Flávio José, que é um historiador do povo hebreu, que ele fala de Jesus quando fala de Tiago. Ele diz Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Pode passar. A gente também tem, na obra Antiguidades Judaicas, do próprio Flávio Joséfo, uma menção sobre Jesus. Nesta época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos, os gentios, né? Quando, por denúncia dos notáveis, Pilatos o condenou à cruz. Os que lhe tinham dado afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia de novo vivo, como os divinos profetas o haviam declarado. Nos nossos dias ainda não acabou a linhagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. Então a gente vê aí um contexto histórico onde Jesus, há registros da existência de Jesus. Pode passar. Nos evangelistas, a gente tem visões apresentadas, visões diferentes de Jesus. Mateus, que escreveu para os judeus, nos apresenta Jesus como um rei, que era comum, porque era aquele povo que a gente já sabe que era um povo que valorizava muito a questão do reinado. Eles estavam no reinado, sob o domínio do Império Romano, mas sobre um reinado, né? Herodes, que foi um grande rei, depois os tetrarcas, os filhos de Herodes que dividiam as terras. E também ele fazia questão de vincular com Jesus à linhagem de Davi, porque ele escrevia para os judeus, então ele trazia essa visão de Jesus. Marcos, que era primo de Barnabé, filho de Maria Marcos, que estava aos pés da cruz, Marcos, que deve ter visto pela fechadura a última ceia, porque era um menino, né? Ele foi discípulo de Simão Pedro, então ele ouviu de Pedro as histórias. E ele traz Jesus focado nas maravilhas, nos milagres. Pode passar. Lucas, que era um médico heleno, né? Convertido por Paulo de Tarso, era discípulo de Paulo, ele coloca Jesus como filho do homem, o salvador dos perdidos. E Lucas bebeu nos ensinos da Mãe Santíssima, porque Paulo recomendou que Lucas fosse ter com Maria e ouvisse dela falar de Jesus. Então a gente tem aí Jesus exaltado como o Filho de Deus, como o Salvador de todos. Como foi apresentado a Maria na hora da concepção, né? Na hora em que em que há a anunciação, Jesus é colocado como o Salvador da humanidade e ele replica isso no Evangelho. Em João, a gente tem a descrição de Jesus de formas variadas. João, como ele era muito eclético, a fala de João é poética, ele foi o que escreveu o mais velho evangelho, então tinha um tom de sabedoria, de poesia. Então ele coloca Jesus como filho de Deus,
como o grande médico, como o mestre divino, a água da vida, a luz do mundo, o Rei, mestre e Senhor de todos nós. Pode seguir. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de todos quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o anima. Questão 625. Portanto, os Espíritos nos trazem a visão de Jesus como aquele ser perfeito que deve nos servir de modelo, de guia, que deve fazer com que as nossas vidas se inspirem nele. É Jesus aquele que vai trazer para nós o que Deus quer para nós, porque o Espírito de Deus estava nele. Ele sabia exatamente o que Deus queria que fizéssemos. Então, as colocações, os ensinos, os exemplos, a vivência, tudo que Jesus colocou é o norte seguro para que as nossas almas possam alcançar a felicidade, possam alcançar o caminho de libertação. Jesus chegava a dizer, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o corpo filosófico, moral, conteúdo ético do Evangelho é o que deve nos nortear. O Espiritismo nos deixa muitíssimo claro de que não traz moral nova. A moral que o Espiritismo traz é a moral do Cristo. Então, nós precisamos lançar sobre Jesus este olhar. Muitos de nós viemos de outras correntes religiosas e acabamos colocando em Jesus o que nós aprendemos em outros lugares, a caractere, a pecha de Deus. Nós colocamos em Jesus, muitas vezes, a posição de divindade. Mas Jesus não é a divindade. Jesus é aquele irmão mais velho, aquele irmão que sabe mais, que aprendeu, que serve de mestre para nós. Este foi o único título que ele aceitou, de rabi. Ele diz assim, vocês dizem que eu sou mestre, e sou. Então, esse título ele abraçou. Então, nós precisamos lançar esse olhar sobre Jesus. Aproveitamos, por exemplo, momentos como esse, no mês de dezembro, onde o natalício de Jesus é comemorado de forma simbólica, porque, de fato, ninguém sabe exatamente o dia que ele nasceu, para nos juntarmos à humanidade, uma vez que as vibrações do planeta convergem para Jesus, para nós também lembrarmos dele. Porém, com a visão, com a luz que o Espiritismo nos traz. Retirando de Jesus, então, a visão de divinização para nos colocar Jesus como modelo e guia, como aquele que devemos seguir. Pode passar. Bom, como Jesus se fez modelo e guia, então? Ele diz em João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na antiguidade, especialmente, no momento em que Jesus estava na Terra, luz significava livramento da ignorância. Luz significava desfazimento das trevas da ignorância. Luz significava esclarecimento. Por isso que quando Jesus falava da verdade, a verdade vivida nos tira do estado em que nós não compreendemos as coisas como devem ser. A nossa compreensão se encontra limitada e a nossa vida obscurecida. Então, a vida do indivíduo que não conhece Jesus,
é uma vida limitada pelas suas concepções equivocadas a respeito da necessidade de comportamento, a necessidade de estar no mundo do jeito que estamos no mundo, a necessidade dos nossos desejos, do exercício da nossa vontade, do exercício do livre-arbítrio. Mais um. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele apresentou o Evangelho, quando ele apresentou os exemplos, quando ele se colocou na posição para nós de modelo e guia, ele fez com que se traçasse para nós um caminho de alcance. Então, hoje eu sou Alexandre, com as minhas imperfeições, mas eu quero estar na qualidade de Jesus um dia. Eu estabeleço metas, e essas metas, então, vão formar um caminho. Este caminho, que é um caminho de alcance da pureza espiritual, alcance de estar próximo de Jesus em qualidades morais, está dentro da concepção da verdade e da vivência da verdadeira vida. Então, ele, de fato, é o caminho, a verdade e a vida. Porque sem os seus ensinos, sem o que ele nos trouxe, nós não conseguiremos alcançar a perfeição. Porque Deus colocou em nós uma semente, a semente da perfectibilidade. Nós somos perfectíveis. Mas essa semente, ela só poderá brotar, dar frutos, se nós conseguirmos fazer o que é necessário fazer. Então, ela está aqui, mas eu ainda não consigo alcançá-la. Jesus diz assim: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e ainda mais. Ou seja, a essência da divindade está em nós. Mas a gente precisa fazer o caminho. Precisamos seguir Jesus. Precisamos ver esse modelo e guia para que a gente possa alcançar esse momento. Pode mais um, por favor. Perdidos, diz Emmanuel, no Vale das Sombras, padecíamos dolorosa cegueira espiritual, quando o vidente divino veio até nós, fazendo claridade em nosso caminho para Deus. A vontade de Deus, a luz do esclarecimento, a verdade, estão disponíveis para nós. Dizem os espíritos que estão registradas em nossa consciência. Então, fazer o bem, estar na presença de Deus é algo que a gente já sabe. Os espíritos dizem que a gente sabe, mas a gente resolveu se afastar. A gente resolveu esquecer essa vontade que Deus quer para fazer o que nós queremos, para cumprir a nossa vontade. Às vezes optando pelo gozo fácil, pela satisfação imediata, pelo que está mais próximo. E aí dizemos: não, eu sou feliz com isso que eu tenho. Eu sou feliz com como eu vivo a vida. A gente pode até achar que é. Mas se essa felicidade está depositada em pilares enfraquecidos, se a casa é construída sobre a areia, no primeiro vendaval, essa aparente felicidade se desfaz e nós voltamos aos padecimentos, às dores. Então, nós precisamos, nós que andamos perdidos pelos vales das sombras, precisamos do Evangelho, precisamos desse modelo e guia para que possamos entender Deus melhor, entender a vontade de Deus. Entender Deus ainda não nos é possível no atual estágio evolutivo, mas entender a vontade de Deus é possível. Pode seguir. O amor e o sacrifício no trabalho do bem aos semelhantes
foram a senha de seu apostolado. Então, nesse caminho que eu preciso atingir, Jesus deu exemplos, dicas, senhas. Ele deu da doação, do sacrifício, da renúncia. Sendo bem harmonioso, bem tranquilo para falar com vocês, e me incluindo nisso, às vezes nós achamos que estamos fazendo caridade, mas não estamos. Porque o que Jesus nos mostra como caridade verdadeira tem que conter doação, sacrifício e renúncia. Se a gente faz alguma coisa, por exemplo, como dar do que nos sobra, que normalmente a gente chama de esmola, né? A gente não faz caridade. A caridade, ela requer uma ação em que a gente tire de nós algo que poderia nos fazer falta. E, infelizmente, a maioria de nós não consegue realizar isso. Claro, como é um caminho, a gente vai estabelecer a meta para realizar isso. Se não for hoje, se não for amanhã, será um dia. Pode seguir. Não obstante nossos desvios e enfermidades, apesar das trevas em que nos mergulhávamos, não nos considerou imprestáveis para a continuação do reino celeste na Terra. Bom, se Jesus veio à Terra em busca dos doentes travados pela ignorância, dos filhos de Deus, que éramos todos nós, estimulando-nos no caminho da lei do progresso, é porque ele acreditava em nós. Então, de tudo que ele colocou, nos é possível fazer. Tudo que ele viveu, é possível que nós vivamos. Nós não podemos olhar para o Evangelho e lançar aquela fala que deveras cômoda, dizer assim, eu não estou preparado para isso, esse não é o momento, eu não consigo fazer isso, isso é para lá, para o César, para a Conceição, para a Daniele, eu não consigo. Se a gente age assim, a gente simplesmente distancia de nós esse grande tesouro que nos foi ofertado. Nós todos podemos, porque senão Jesus não tinha vindo. Senão ele não teria feito a oferta. Senão o evangelho não seria para nós. Seria para aqueles espíritos de um outro planeta. Mas o evangelho foi para nós. A receita foi para nós. Pode passar, Daniele, por favor. Estendeu-nos mãos salvadoras e abriu-nos sublime campo de atividade renovadora. Jesus nos apresentou um caminho do bem, de busca da verdade, de aperfeiçoamento da vida, que requer trabalho, e esse trabalho ele nos apresentou na forma do mestre servidor, na construção do bem, no amor incondicional. Quando Jesus ensina aos apóstolos que dentre eles não existe o melhor, quando ele se cinge de escravo, se veste com uma toalha no dorso, a forma dos escravos, e vai lavar os pés dos seus discípulos, ele quis mostrar que não existe diferença entre nós. Que nós, em estágios evolutivos diferentes, temos a oportunidade de agir e, uns pelos outros, se ajudando mutuamente, sem fazer diferenças. Não há, na seara de Jesus, melhores ou maiores. Nós conversávamos no início, eu sei que alguns de nós, porque somos provenientes de algumas religiões hierarquizadas, ainda nos mantemos, muitas vezes, presos à hierarquia no movimento espírita, no centro espírita, e achamos porque alguém fala, como eu vos falo nesse momento,
que eu seja melhor que vocês. Um grande equívoco. Somos todos caminheiros do mesmo caminho. No Espiritismo não existe sacerdócio. A diferença é que eu fui lá, estudei, vi, olhei, aprendi, tenho coragem para falar. É só isso. É isso que nos faz diferentes nesse momento em posição, mas não aos olhos de Deus, não nos nossos comportamentos. Essa construção do bem, que é vagarosa, mas necessária, dentro da ideia de um amor sem condição, Jesus coloca o amor, inclusive, pelo inimigo, que para nós, friamente falando, é uma coisa muitíssimo difícil. Pode ser que um de nós aqui, nós somos 46, pode ser que um ou dois, ou três, ou quatro ame o inimigo sem nenhum problema. Mas serão poucos. A maioria de nós vai estar fazendo um esforço muito grande, a maioria de nós vai estar fazendo isso porque Jesus quer, a maioria de nós vai estar fazendo isso porque quer evoluir espiritualmente, mas se o negócio for muito forte, a gente volta atrás e dá uma pernadazinha no inimigo, né? Não é assim? Ou é só comigo isso, gente? Em geral. Então, esse amor incondicional que Jesus coloca, que deve ser objetivo de nossas vidas, meta de realização, ele olha a todos, perdoa a todos, é indulgente com todos, é benevolente com todos, sem distinção. Você está no metrô, pisaram no seu pé, pisaram no joanete. Só quem sabe o que é joanete é quem tem joanete. Joanete é algo inventado pelas forças das trevas para botar no pé das pessoas. Dói quando toca, que é uma coisa terrível, né? Eu tenho joanete. Alguém vai lá e pisa no seu joanete. É uma dor horrível. Você vira-se para a pessoa sinceramente e diz: "Oh, meu irmão, infelizmente você pisou no meu pé. Eu te perdoo, mas vê se você fica mais atento para não pisar no pé de ninguém." E por aí fica. Eu não fico maquinando, eu não fico torcendo, eu não fico dizendo, ele pede desculpas e digo, desculpado, mas fico por dentro. Maldito, pisou no meu joanete, tomara que quando ele desça da escada ali, ele caia. Né? Essas questões em nós precisam ser elaboradas. Nós precisamos trazer a verdade para nós. Não podemos nos julgar anjos, não podemos nos julgar perfeitos, porque aí a gente desconhece o leão que está em nós. E na casa espírita, um amigo meu dizia isso, na casa espírita nós somos o leão depois da alimentação, o leão na cesta. O leão, depois que ele come, você pode passar a mão na juba dele, fazer carinho, que ele não vai fazer nada. O problema é quando der fome de novo. Então a gente precisa se cientificar de quem somos nós. Pode seguir. Né? Por que não imitarmos o exemplo do mestre diante dos companheiros temporariamente privados de luz? Tolerância, perdão, benevolência. Falei um pouquinho, né? Por que a gente não exercita mais isso? Por que a gente não é mais tolerante com o semelhante? Por que a gente não exercita mais a benevolência? Indulgência, benevolência, perdão, que os Espíritos dizem que é a caridade como concebia Jesus. Então, isso é o que precisamos vivenciar. Pode seguir. O cego não é inválido, nem inútil. É nosso irmão aguardando concurso fraterno, diz Emmanuel, a fim de habilitar-se para mais amplo serviço ao Senhor, à humanidade e a si mesmo. Ampará-lo é simplesmente dever. Então, o amor, aquele amor incondicional,
Emmanuel dá o exemplo do cego, mas serve para qualquer deficiência nossa, que não seja uma deficiência física, pode ser uma deficiência moral. O amor em movimento, a busca da causa do problema, vai nos gerar uma visão diferente do acontecimento. Se a gente simplesmente olha a questão pelo que se apresenta, sem olhar o passado, sem remontar as causas, e aí bendita seja a reencarnação, a visão que nós temos das vidas sucessivas, porque nós não somos herdeiros de nós só dessa vida, somos herdeiros de nós de muitas e muitas vidas. Então, remontando essa causa para nós e para os outros, a gente compreende melhor. Então, aquele filho ingrato, aquele pai grosseiro, aquele vizinho perturbador, se nós lançarmos esse olhar de entender assim, vamos olhar para o vizinho, quem sabe em outra encarnação eu também não perturbei ele, em outra encarnação eu não criei um problema na comunidade onde nós vivíamos. O filho que chega no lar incompreendido, ou melhor, incompreensível, que a gente pode lançar sobre ele a ideia de que no passado nós demos motivo a essa incompreensão e agora precisamos relacionar novamente com ele. Então, a gente precisa ver isso. Podemos seguir. Vamos a alguns convites para reflexão. Primeiro, Leon Denis. Leon Denis diz assim: se faz sujeitarmos-nos ao estado de coisas que engendramos no decorrer das vidas sucessivas, quando, no uso do livre-arbítrio, equivocamos-nos superlativamente. Todavia, depois de haver feito de nossas consciências um antro tenebroso, um covil do mal, teremos de transformá-lo em templo de luz. Então, meus irmãos, não há como falar em inocentes na Terra. Todos nós temos um passado. E esse passado normalmente é mergulhado em transtornos, que Leon Denis chama de antro tenebroso, de covil do mal, dado a quantidade de coisas que nós temos. Aí eu ouço pessoas dizendo assim: não sei por que eu estou no Brasil, eu nasci no Brasil, nasci no país errado. Outras pessoas dizendo assim: não, eu vou sair do Brasil, vou para outro lugar, vou para outro país. Eu até brinco, diz assim: você vai, mas não te esquece que na próxima reencarnação você volta. Ué, mas por quê? Porque tem que acabar de cumprir o tempo que você tinha que cumprir aqui e não cumpriu. Ou somos espíritas ou não somos, né? Ou entendemos ou não entendemos. Ou refletimos sobre isso ou não refletimos. Então, nós precisamos entender que o que nós temos é o que precisamos. Não estou dizendo que é fácil. Para muitos, muito difícil. Mas é o que cada um precisa. Essa visão holística, ampla da criatura, nos faz entender melhor a importância de Jesus em nossas vidas. Porque se nós temos muito para consertar, nós temos que ter ferramentas. E de onde vêm as ferramentas? Do Senhor do caminho, dos caminhos apresentados por Jesus, que é o tema da nossa conversa de hoje. Esses caminhos, essas oportunidades, esses meios, esses instrumentos, é que vão nos ajudar a nos reformar desse passado. Pode seguir, né? Sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas que se consiga curar a doença com a conquista da saúde, para que cada membro do planeta
e haja para cada membro do planeta, e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Então, a gente precisa trabalhar para o nosso melhoramento, começar em nós, e trabalhar para o melhoramento do grupamento social onde a gente está inserido. Ao invés de fugir, como nós falamos na reflexão anterior, nós precisamos estar aqui trabalhando. Nós vamos lidar com ingratidões, incompreensões, vamos lidar com casos assim muitíssimos complicados, né? De pessoas, por exemplo, a gente às vezes, um amigo me falou uma coisa que estava ajudando um grupo de pessoas numa instituição espírita e marcou um certo dia para pegar as bolsas dos alimentos. E as pessoas estavam assim, com unha postiça, cabelo de canecalon, de não sei o que lá, que eu nem sei dizer o que era, arrumadíssimos, né? Assim, muito, com celulares de última geração. E ele disse assim, meu Deus, como é que pode isso? A pessoa não vem necessitada para pegar uma bolsa de alimento? Como é que ela está gastando dinheiro com unha postiça, com cabelo, com... E aí eu sentei com ele e fiz algumas reflexões, que está dentro do que a gente está colocando. Nós, quando ajudamos, não podemos enxergar essas coisas, olhar para essas coisas. Porque cada pessoa tem a compreensão da vida da sua forma. Se é equivocada, somente ela poderá fazer a reforma. Nós não podemos fazer reformas no outro. Então não adianta você chegar e dizer assim, só te dou a bolsa se você arrancar essa unha, se modificar esse cabelo, não vai adiantar nada. Porque ela não vai pegar a bolsa, os filhos vão passar fome e ela vai botar a unha e vai botar o cabelo. Porque não tem compreensão dessas necessidades, desses caminhos que Jesus apresenta. Então nós que já temos, precisamos lançar luz sobre essas questões e tratar os nossos irmãos neste organismo social que nós estamos inseridos da melhor forma possível. Na Finlândia, conversamos uma vez com espíritas da Finlândia, eles diziam, Alexandre, a gente não tem a oportunidade que vocês têm de fazer caridade. Porque aqui a gente não tem pessoal nas ruas, a gente não tem famílias carentes. Eles têm outros tipos de necessidades, como carências psicológicas, desequilíbrios, desarmonias mentais, transtornos mentais, mas não no campo econômico, social. E vejam, eles conseguem encontrar um caminho. Então, nós somos beneficiados com isso. E temos esse leque de oportunidades de obra, de lugares para obrar. Então, não podemos fugir do mundo. Mais uma. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a longa jornada evolutiva. O archote é uma tocha, né? Nossa necessidade básica, portanto, é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Lembra que Deus está em nós, que somos perfectíveis? Então, precisamos botar para fora essa luz. O trabalho que Jesus nos apresenta é um trabalho de reeducação. Ele é o caminho quando ele apresenta para nós a necessidade da pacificação, da humildade, da simplicidade, do perdão, da tolerância, da benevolência, e nós abraçamos isso. Jesus não está em nós pendurado no pescoço, Jesus não está em nós no quadro na parede. São boas lembranças, podem continuar com elas. Mas Jesus está em nós quando nós nos autoeducamos, quando nós convertemos o nosso eu
ao reino de Deus. Pode seguir. Jesus disse a luz do mundo, né? Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. Espírito Marta, por Chico Xavier. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheios de confiança. Jesus é por nós e nós devemos ser por ele. Porque todos vão encontrar essa paz, esse abrigo, essa saciedade, essa fonte nas nossas vivências. Somos nós que vamos levar o pão àquele que não tem pão. Somos nós que vamos levar o carinho àquele que não tem carinho, que não recebe afago, afeto. Então, nós somos instrumentos de Jesus. E podemos recorrer a Jesus quando precisamos. E ele vai nos enviar um braço, uma mão amiga, vai enviar um sorriso farto, um olho compreensivo, uma palavra de bem. Pode, mais. Eu estou apertando aqui no teclado, tá? Eu estou achando que sou eu que estou passando os slides. Vocês vejam aí a que ponto a criatura chega, né? Emmanuel, na verdade, Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade, né, e Valdo Vieira, de espíritos diversos, né, ele diz o seguinte: nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não guarde renovação exterior na vida diária não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Quantas vezes nós já ouvimos? Fulano, você já jogou na loteria, na Loto Fácil, na Mega Sena da Virada, né? Porque se eu ganhar, eu vou ajudar um orfanato, eu vou fundar uma creche, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Porque a gente coloca na renovação exterior o que nós precisamos fazer em nós. Eu não preciso esperar ganhar na Mega da Virada. Eu tenho que começar hoje com o que eu tenho. Ah, mas eu tenho pouco. Faça pouco, mas faça. Né? Essa é a proposta de Jesus. Pode seguir. Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, aos 33 anos, Jesus partiu aos 33 anos. Se você, na idade amadurecida, e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. O messianato de Jesus foi de 3 anos. Em 3 anos, ele trouxe essa grandiosidade que nos ilumina até hoje. Se nós já vivemos hoje uma vida com mais conforto, se já nos encontramos numa idade em que nós já vivemos 30 anos, 40 anos, 50 anos, será que a gente já não tem oportunidade de ajudar? Será que a gente não teve e não terá oportunidade de ajudar? O nosso tempo é muito maior do que o tempo que ele teve. Mais um. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expressão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. E aí, essa fala não tem a ver somente com a gratidão ou o exercício da escrita. Tem a ver com os nossos comportamentos com relação ao que a gente pode fazer
e não faz. Se a gente consegue ensinar alguém a fazer alguma coisa que você tem uma habilidade enquanto artífice, para ajudar a pessoa a se sustentar. Outro dia eu ouvi uma história muitíssimo interessante sobre isso, que era de uma senhora que tinha uma receita de bolo, mas era um bolo inigualável. E todo mundo pedia a ela a receita do bolo. Ela dizia assim, eu não posso ensinar, porque se eu ensinar, eu perco o jeito de fazer. Uma superstição. E as netas pediam, as bisnetas pediam, todo mundo pedia e ela não dava a receita. Desencarnou. Levou junto a receita. Essa pessoa me disse, quase chorando, que tinha tanta saudade daquele bolo, mas não conseguia fazer. Porque a receita tinha ido embora. Essa pessoa no além deve estar doida para achar um médium para dizer assim, a receita do bolo era essa, tá? E se livrar dessa amarra, porque todo mundo deve falar, hoje ela tinha que ter dado a receita e não deu, né? Toda vez que a pessoa come um bolo, lembra do bolo dela. Então a gente precisa agir mais, né? Enquanto a gente tem chance, colaborar no bem, sem tardança, sem esperar. Esperar para quê? Agir. Mais um. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Veja, a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Nós somos seres espirituais ocupando corpos físicos. Nós não somos seres corpóreos vivendo experiências espirituais. Isso é muitíssimo importante a gente ter na nossa consciência, nas nossas certezas. Portanto, nós precisamos viver o espírito. Nós precisamos entender o que é necessário para vivermos a vida do espírito. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. Apresentados os caminhos, essa é a nossa proposta. Que Jesus possa estar nas nossas vidas. Trouxe algumas cenas desse filme Jesus de Nazaré, para nos lembrar dessa figura magnânima, dessa figura sublime, muito bem interpretada por esse ator, que nos dá exemplo de amizade, dá exemplo de vivência no bem, dá exemplo de pureza espiritual, que convertia as criaturas humanas com um olhar cuja força magnética, força áurica, curava e libertava espíritos altamente comprometidos, obsessões graves, doenças incuráveis. Esse Jesus que associou 12 discípulos, incluindo Judas, que se equivocou, mas que hoje está muito bem no mundo espiritual. Então, é nesses caminhos de Jesus que fica, então, a nossa proposta para que a gente possa abraçar essa causa. Desejo a todos vocês, sinceramente, um Natal de muitíssima paz e que o Ano Novo também seja rico em paz, em saúde e que a humanidade possa, aprendendo com tudo que nós vivemos, conseguir retomar o seu caminho de vivência para que todos nós possamos nos aproximar mais. Que uma das coisas que muito nos deixou triste foi essa questão da pandemia nos afastar. Para que a gente possa, fisicamente, que a gente possa estar mais juntos neste ano que se inicia. Muita paz, gratidão pela oportunidade, queridos.